A cesta básica já consome 60% do salário mínimo do brasileiro. Isso é o menor patamar em 15 anos, gente. E é resultado de 2 anos sem aumento real do salário mínimo em meio a uma grave crise econômica. Esse é o nosso quadro. Pra você ter uma ideia, os alimentos tiveram uma inflação neste período aí de mais de 20%. Sendo que a inflação que reajustou o mínimo foi coisa de 1/4 disso. O que significa que os alimentos, a cesta básica, vem corroendo o poder de compra dos mais pobres. E isso justifica, minha gente, o aumento da tensão política que nós estamos vivendo neste momento e que em 2021 deve piorar. Janeiro de 2021 já nos mostra um quadro de maior tensionamento político. Porque, vejam, se há poucos meses era pouco provável que nós estivéssemos aqui discutindo o impeachment de Bolsonaro, em janeiro de 2021 nós estamos aqui discutindo, sim, impeachment de Jair Bolsonaro. Eu vou falar das implicações políticas, se é isso que nós devemos buscar pautar ou não, enfim. Mas antes disso, vamos situar as pessoas aqui e entender da seguinte maneira. Voltou à pauta o impeachment. Por que voltou à pauta o impeachment? Bom, resultados conclusivos mostram a ineficácia e, sobretudo, os riscos do tal tratamento precoce para a Covid-19, que foi a grande aposta do governo de Jair Bolsonaro, do Ministério da Saúde, comandado pelo general Pazuello. Isso não é algo novo, evidentemente, porém, nos últimos dias aconteceram movimentações que podem produzir uma materialidade muito robusta para a defesa da tese do impeachment. O Twitter, por exemplo, chegou a censurar postagens do Ministério da Saúde informando que nelas haviam informações falsas a respeito da pandemia. Isso é bastante grave porque há um momento de inflexão mundial no Twitter, que a gente pode fazer uma discussão ou não, de se isso é bom, se isso é ruim, o Twitter é uma plataforma burguesa, etc. Não é aqui o caso da discussão. Mas foi uma junção de fatores que deu um pouco mais de luminosidade a essa situação. Não só isso, o Ministério da Saúde passa a negar que passou esse tempo todo indicando o tratamento precoce. Então, Pazuello, Bolsonaro começaram ali a apagar as fotos, a mudar o discurso, a negar. Isso vem acontecendo também, o agravamento dessa tensão política, em meio a uma série de erros ou estratégia, né? Não sei, vamos tomar aqui para o bem do argumento como erros, né? Que vem atrasando o início da vacinação em massa no Brasil. A própria guerra da vacina com João Dória, que Bolsonaro perdeu, também vem colaborando para a queda da popularidade de Jair Bolsonaro anunciada na última pesquisa. 40% de ruim ou péssimo nesta fase do governo é pior do que todos os seus antecessores. Então a retórica pró-vacina começou a ganhar força. Os grupos mais negacionistas parecem estar finalmente ficando um pouco mais encurralados, pelo menos em termos de discurso hegemônico. Vem também à tona algo que eu já falei aqui no canal.
e que agora pode ser uma prova material de um crime de responsabilidade de Bolsonaro, que é aquela oferta da Pfizer de 70 milhões de dólares, de dólares não, desculpe, de doses de vacina, que o Ministério da Saúde não aceitou, inclusive fazendo uma nota agora, confirmando, e a emenda ficou pior do que o soneto, porque eles alegaram não ficar com as vacinas, porque poderia causar um constrangimento por ser um número insuficiente. Ora, primeiro que é um número bastante volumoso, e segundo que tem que se buscar todas as oportunidades possíveis de compra, justamente porque um país de 210 milhões de habitantes precisa de muitas doses. Ora bolas. Esse quadro inteiro, então, o caos em Manaus, a questão do imposto do oxigênio, a demora, o avião que foi para a Índia voltou, o fracasso na negociação diplomática com a China, dos insumos da própria vacina da AstraZeneca ou mesmo da Coronavac, enfim. Tudo isso somado vem fazendo com que os jornalões comecem a assumir mais abertamente o discurso do impeachment. Então você começa a ver e pipocar coisas como o placar do impeachment, cobrança dos deputados, quantos estão em cima do muro, quantos já disseram que sim, quantos disseram que não. Começa uma maior pressão, inclusive, sobre o grupo de Rodrigo Maia, que no momento tem ali um ferrolho, uma forma de se esquivar dessa discussão, que é a discussão da eleição da presidência da Câmara e da mesa diretora da Câmara. Então a batata quente de pautar o impeachment também vai ficar para o sucessor do Maia. Tudo isso começa a ser pautado. Começa a ser pautado também manifestações, tivemos carreatas, todas as cidades, inclusive nas cidades pequenas. Se o número de carros não foi expressivo, ele aconteceu. Não gosto muito da estratégia de carreatas, acho uma coisa muito pequeno burguesa, né? Fria, mas a existência desta, neste momento, representa que parte da classe média, que estava até ontem ali com o Bolsonaro, já está bastante insatisfeita e está se manifestando, e isso obriga Bolsonaro a reagir. O momento é de elevação da tensão política. Tanto é que Bolsonaro, não diretamente, mas através da sua equipe, já começa a falar em retorno do auxílio, porque nós ainda estamos, como eu lembrei recentemente, sobre os efeitos da última parcela do auxílio paga em janeiro. Se a popularidade de Bolsonaro já vem caindo, se isso tudo vem se fechando, colaborando para que ele fique mais pressionado, a eliminação do auxílio emergencial, em meio a esse nível de desemprego, a essa diminuição da renda média do trabalhador, se tudo isso que vem diminuindo ainda for impactado pela extinção do auxílio, provavelmente a tendência é que a coisa fique pior para o Bolsonaro. Então já se fala mais uma vez em prorrogação do auxílio. O mercado reage instantaneamente, fazendo o que ele sempre faz e que eu venho chamando a atenção aqui. Chantagem. Então ele vai lá e faz sua chantagem, dizendo, olha, se renovarem auxílio, não vai dar para segurar os preços. Porque, na verdade, quando a gente fala em mercado, entenda o capital. O capital quer aumentar sua margem de lucro, então quer reajustar os preços. Aumentar a margem de lucro é a raiz dos nossos problemas desde 2015. Desde antes. Desde 2013, vai. Então, ele faz essa chantagem. Olha, nós vamos reajustar os preços. Para tentar manter
as pessoas na fome e na miséria, porque é preferível matar as pessoas de fome do que prorrogar o auxílio. Pelo menos isso para o capital. Sempre que você escutar o mercado isso, o mercado aquilo, entenda, o capital. Bolsonaro vai cair? Acho pouco provável. Pelo menos no curtíssimo prazo. É um jogo político onde nós vamos colocando peças num tabuleiro. Então você pode avançar ou você pode retroceder. Dependendo da movimentação que você faz, você pode ganhar espaço ou você pode perder espaço. Eu acho vital, tá? Eu acho bastante importante, tá? Que Bolsonaro seja derrotado antes de 2022. Eu coloquei aqui, domingo passado, que Bolsonaro entendeu como funcionam as instituições liberais burguesas e ele entendeu que o que pode sacá-lo do poder não é um crime de responsabilidade. É sim a perda da hegemonia política do seu grupo junto à classe dominante, que determina a postura que a institucionalidade liberal burguesa vai ter em relação ao seu governo. Falando num português mais claro, se vai ter um impeachment, se Bolsonaro vai ser preso, depende muito mais do jogo político, do poder do seu grupo político frente à fração da burguesia que está contra ele, do que do teor de qualquer eventual crime que ele possa cometer ou ter cometido. É por isso que, por exemplo, Dilma Rousseff foi deposta por algo banal, corriqueiro, sem dolo, sem culpa, conhecido como pedaladas fiscais. O grupo político que Dilma Rousseff representava foi esmagado pelo poder político da fração da burguesia que determina a postura das institucionalidades frente ao governo. Por isso que aquele mísero argumento das pedaladas foi argumento suficiente para derrubar Dilma. E nem mesmo um genocídio promovido por Bolsonaro é até então argumento para que um processo de impeachment seja aberto. O Bolsonaro entendeu isso. Diante desta percepção, é que eu entendo que é necessário derrubar Bolsonaro antes de 2022. Porque ele já, sabendo disso, está preparando o caminho para 2022. O processo eleitoral burguês em 2022 pode acontecer naturalmente. Eu não estou dizendo que ele não vai acontecer, coisa do gênero. E Bolsonaro, evidentemente, vai participar deste processo, a menos que não seja permitido que ele participe, mas ele deve participar. O ponto é que o esforço de Bolsonaro, neste momento, não é para 2022. A partir do entendimento que ele teve da institucionalidade que ele está agora, fazendo parte da centralidade, ele está buscando garantir os instrumentos para isolar a fração da burguesia que quer sacá-lo do poder. Depois disso realizado, se ele for bem sucedido nisso, 2022 vai ser o de menos para ele. Então eu acho que é importante não deixar isso crescer até 2022. Isso o quê? O Bolsonaro continuar jogando esse jogo que ele está jogando. Então, eu sou daqueles que acham que sim, é importante pautarmos impeachment, mesmo que isso não seja uma realidade concreta no momento, mas é um jogo político de ganho de espaço, de ganho de terreno.
Ah, Humberto, mas o Mourão? O Mourão é um outro problema. Porque se nós formos exitosos no impeachment, o que eu estou acreditando? Primeiro, não é fácil conseguirmos isso. Nós não estamos em condições concretas para isso, mas há um movimento que mudou nessa última semana. Por isso a gente está ouvindo falar mais em impeachment, carreata, não sei mais o que, placar do impeachment, que eu tentei aqui contextualizar. E a gente tem, enquanto esquerda radical, tem que também entrar nessa, sim, e pautar isso junto. Porque se aumenta essa pressão sobre os deputados, se a gente consegue colocar essa pressão de alguma maneira, a gente pode ganhar espaço neste terreno que pode conduzir a um impeachment ou não. Não que isso seja fácil, mas eu acho que a gente tem que pautar isso sim. Caso sejamos vitoriosos, a solução Mourão. Mourão é um outro problema. Mas o que eu estou entendendo? Que se nós conseguirmos, ao longo deste percurso, reunir forças para fazer com que o impeachment seja pautado e o impeachment seja vitorioso, o que eu estou aqui admitindo que não é nem um pouco fácil, se isso acontecer, nós iniciamos um eventual governo Mourão numa posição política neste tabuleiro muito mais avançada, muito mais forte, para fazer a devida oposição ao governo Mourão e impedir um 2022 como esse que a gente pode estar vislumbrando caso o Bolsonaro continue com o seu processo.